Olá, passando aqui, pensando alto com meu cafezinho, numa reflexão que me abençoa e eu espero que igualmente abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. E eu começo assim, fazendo uma pergunta para mim, para todos nós: por que a gente permite que quaisquer diferenças, meu irmão e minha irmã, comprometam os nossos relacionamentos mais preciosos? Por que nós levantamos tantos muros entre nós, assim, uma coisa incompreensível para a minha mente? E estudando e meditando na carta de Paulo aos Efésios, um texto inesgotável, que nos enche de verdades profundas para a vida, e que remete à maturidade na jornada com Cristo Jesus, eu pensei em trazer essa reflexão e essa palavra, que anima muito o meu coração e eu espero que também anime o seu coração e a sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu, inclusive, até sugiro você ler a carta toda, a carta completa, preciosíssima, né? Mas nessa mensagem eu queria dar uma ênfase em 3 capítulos. No primeiro, nos versos 4 e 5, no 4, nos versos 13 e 15, e no capítulo 5, dos versos de 8 a 13. De uma forma geral e nesse tempo presente, a gente vê aqui no nosso país e no mundo de um modo geral, né, uma tentativa muito grande de se reconstruir muros de separação entre as pessoas. E a gente vê assim um perverso investimento, meu irmão e minha irmã, na desarmonia, na desagregação uns contra os outros. E o mais triste é que em alguns momentos esse antagonismo perverso é exercido em nome de Deus. E isso enche o meu coração de agonia. Estou confessando aqui para os meus irmãos. Traz agonia para a minha alma. E eu gostaria de começar citando aqui um texto que está no livro de Provérbios, e é um texto de ensinos muito claros, assim, muito inequívocos, né? Está no capítulo 6 de Provérbios, dos versos de 16 ao 19, que diz assim, deixa eu ler aqui para vocês: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. E olha aqui a lista: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olha só que coisa difícil, né, da gente... É uma palavra que vai direto, é muito clara, assim, é inequívoca. 6 coisas que desagradam a Deus profundamente, né? Mas uma que ele abomina. E aquele abomina é exatamente essa, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olhando para tudo isso, meu irmão e minha irmã, num tipo assim de choro interior, numa espécie de oração de pranto na minha alma, porque eu estou falando de nós, não é uma crítica, é um testemunho do que acontece entre nós. Eu fico aqui refletindo como a vida e o Evangelho de Jesus nos trazem uma claridade tão bela e sem nenhuma dúvida, como a vida de Jesus nos ensina de uma forma tão simples e lindamente sobre equidade, sobre amor, sobre graça, sobre justiça. E por vezes a gente não consegue entender como é que muitos embarcam nos sofismas e nas paixões que afastam as pessoas umas das outras, quando nós poderíamos investir na alegria de nos mantermos juntos, unidos, juntos e misturados mesmo, né? E Jesus nos ensina de uma forma tão profunda, meu irmão e minha irmã, sobre as virtudes que procedem de Deus, que eu fico aqui me perguntando por que essa luz, essa claridade, que é tão iluminante, não chega aos corações de tantos que elegem os seus opositores, que elegem adversários como se precisassem de inimigos para viverem. Como se essa disputa inócua, e eu diria que ela também é iníqua, isso é iniquidade,
como se essa disputa pudesse agregar algo de verdadeiro e valoroso à vida. E o mais grave é quando se age assim, como se fossem uma espécie de, deixa eu procurar aqui a palavra, uma infantaria que age em nome de Deus. Meu irmão e minha irmã, o Deus a quem Jesus chama de Pai, não nos ensina em nada sobre essas práticas beligerantes, sobre essas práticas conflituosas. Jesus não nos ensina a odiarmos, porque o que ele realmente nos ensina de verdade é amarmos a todos, inclusive aqueles que eventualmente possam nos causar algum tipo de mal ou que pensem e ajam de uma forma oposta àquilo que a gente acredita. Jesus nos ensina a amarmos essas pessoas, a todas as pessoas. Então a atitude não é odiar e se contrapor, mas a atitude ensinada por Jesus é amar e orar, no exercício de compaixão para com todas as pessoas, especialmente com aqueles que não tiveram o privilégio de conhecê-lo ainda mais de perto, conhecer o lindo e doce Jesus mais de perto. Com esses a gente precisa realmente orar e revelar, porque a jornada com Cristo, ela deve nos inspirar a maturidade, meu irmão, para sermos filhos conscientes da nossa identidade, livres para vivermos o propósito eterno para o qual Deus nos criou. Que propósito é esse? Para vivermos enquanto filhos que revelam o Pai, porque o propósito é vivermos para a glória de Deus. Esta é a síntese do nosso propósito, vivermos para a glória de Deus. Nós vivemos para que o nosso Pai seja glorificado. Então, como os que confessam Jesus como Senhor podem cooperar com este momento complexo e polarizado que a gente vive, meu irmão e minha irmã? Pode até não ser fácil, mas eu diria que é simples, porque se o nosso coração deseja, então nós podemos tornar as coisas relativamente difíceis possíveis. Então, primeiro, eu entendo que nós podemos colaborar, meu irmão, vivendo o testemunho através do propósito de sermos filhos que revelam o Pai. O sacrifício perfeito de Jesus destrói, a partir da nossa fé, o muro de separação que existiu entre Deus e os homens e que não existe mais. E é muito triste, meu irmão e minha irmã, a gente ver pessoas achando que ainda há um muro. E o pior ainda, que nós temos que escolher de qual lado desse muro nós queremos estar, nós vamos estar. E esse muro não existe mais. O sacrifício perfeito de Jesus já derrubou esse muro. Não há mais muro e, portanto, não se trata de escolha de lado, meu irmão e minha irmã. Não se trata de escolhermos de que lado nós queremos estar, mas se trata da mais plena convicção de onde nós já estamos, em que lugar a gente se encontra, para enquanto pessoas maduras, a gente possa conversar nas nossas diferenças, preservando e mantendo o amor, a graça e a comunhão. E a palavra de Deus não nos ensina e nem nos orienta, meu irmão e minha irmã, a invadirmos esse mundo escuro para ensinar as pessoas de qual lado do muro elas devem estar. Não é isso que a palavra está nos ensinando. Porque nem muro existe mais, meu irmão. Nem muro tem mais. Jesus já derrubou esse muro. E o Evangelho do lindo e doce Jesus nos orienta e nos anima a revelarmos o Pai, vivendo as suas virtudes, para que as pessoas saiam da escuridão, de onde estão inseridas, e venham para a luz. E isso não tem a ver com lados, não tem a ver com muros, meu irmão e minha irmã, mas tem a ver com o lugar aonde nós estamos. E o lugar aonde nós estamos é dentro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a sua família de filhos, eu e você, nós, vivamos a paz na comunhão e nas nossas relações. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando o tempo todo. Porque isso, meu irmão e minha irmã, não tem a ver com muros. Na verdade, se trata de uma mesa. Não tem a ver com reuniões solenes, tem a ver com encontro. Pessoas que se misturam na comunhão,
na mesa. Família ao redor da mesa. Todos nós, eu e você. Porque nós não sentamos à mesa pela fome, meu irmão e minha irmã. Mas nós nos encontramos na comunhão que produz vida uns nos outros, sem barreiras, sem muros, independente da nossa forma de pensar, porque mesmo diferentes que nós somos, isso é natural, nós sentamos para exercermos a comum união, a comunhão, a vida compartilhada uns com os outros. Meu irmão, a missão de Deus, através de mim e de você, é revelar que o seu reino está presente nessa história, nesse tempo, na história da humanidade. A missão de Deus é revelar que o Rei Jesus está presente entre nós, e especialmente que o Rei Jesus está presente entre nós. Para isso, nós precisamos ser um testemunho vivo das virtudes de Jesus a partir do amor, meu irmão, porque o amor é a essência de Deus. E a gente precisa refletir esse amor na graça, que é o amor na prática, que é a natureza de Deus, o jeito como o amor se torna prático em favor uns dos outros, para vivermos o propósito para o qual Deus nos criou, que é esse propósito das relações, da comunhão uns com os outros, na família de Deus. É duro a gente ver, meu irmão e minha irmã, tantas pessoas, né, construindo o muro que o nosso lindo e doce Jesus já derrubou. Isso traz aflição para a minha alma, estou confessando mesmo aqui, eu fico aflito. E o mais grave, meu irmão e minha irmã, é fazendo isso em nome de Deus, construindo além do muro, né, assim, de separação entre as pessoas, que a Bíblia diz que Deus abomina, construindo um mau testemunho que, ao invés de atrair as pessoas para a luz, que é Cristo Jesus, afastam as pessoas dele. Porque as pessoas olham para as práticas e dizem, não, se Deus é assim, esse Deus eu não quero para a minha vida. Um contra-testemunho que repele as pessoas de Deus. Porque viver essa divisão, construindo muros e escolhendo lados, só serve para ampliar a escuridão ao nosso redor, meu irmão. Quando a gente deveria ser um pontozinho luminoso, clareando o nosso entorno, simplesmente vivendo submissos ao propósito para o qual o nosso Pai nos criou. Filhos vivendo em comunhão, esse é o propósito. Porque a lição é, ao invés da gente decidir pela terrível escolha de qual lado do muro nós vamos estar, que tal, meu irmão e minha irmã, a gente decidir convictamente no mais profundo dos nossos corações, vivermos pelo caminho ousado da submissão ao propósito das relações sólidas, das relações íntegras, das relações encharcadas de amor, das relações que revelam as virtudes de Deus, para que Deus seja visto em nós, para que Deus seja conhecido através de nós, conhecido por meio das nossas relações. Que tal assumirmos esse compromisso com a vida, com o outro? Meu irmão, eu presumo que há mais coragem na submissão à vontade de Deus e ao propósito do que na decisão carnal de escolher em qual lado do muro nós queremos ficar. Simplesmente porque o Evangelho de Jesus não tem lados e nem tem muros, meu irmão e minha irmã, mas é o lugar onde as nossas vidas se misturam, onde as nossas vidas se complementam, regadas às virtudes do Deus único, a quem Jesus chama de Pai. Lembra sempre disso, o Deus a quem Jesus chama de Pai. Portanto, onde há desarmonia, mentira, polarização, inimigos escolhidos, é incompreensível isso para mim. Onde há lados opostos, alimentados pelo ódio, pela maldade, alimentados por conflitos intermináveis em nome de interesses da religiosidade, nessas práticas, meu irmão e minha irmã, não há nenhum sinal do Evangelho. E assim, quem vive por estes referenciais ainda não acolheu de verdade a vida de Jesus no coração. Porque o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é uma pessoa, é o próprio Cristo, é Cristo Jesus. E, portanto, ser evangélico, meu irmão e minha irmã, é a gente acolher no mais profundo dos nossos corações a mensagem do Evangelho de Jesus, para que nós possamos viver por esse referencial maravilhoso. E os sinais do Evangelho
são muito evidentes. Que sinais são esses? São sinais do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, da generosidade, do perdão, da mansidão, da pacificação, do domínio próprio, porque para tais virtudes, Paulo diz lá em Gálatas que nem de lei precisa. Que pena que estas verdades tão simples e claras, assim, mas é muito claro, tão clara quanto ao sol ao meio-dia, não são percebidas nem vividas por tantos que se dizem cristãos, mas que não vivem pelo referencial de Jesus e, por consequência, nem clareiam e nem salgam, porque promovem a escuridão e são insípidos e, portanto, cumprem a decisão de meramente, meu irmão e minha irmã, escolherem lados, mas não cumprem o propósito de viverem como filhos, de serem como filhos que vivem as relações e a comunhão santa, sólida, íntegra, uns com os outros, uns para os outros, uns pelos outros, porque este é o propósito para o qual Deus nos criou. E a minha oração é a mesma oração de Paulo, também nessa carta aos Efésios, que diz que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e que os olhos do nosso coração, meu irmão e minha irmã, que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, a fim de que todos nós conheçamos a esperança para a qual Ele, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, nos chamou, nos vocacionou, e que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com maturidade, para vivermos as relações santas, íntegras, sem precisarmos escolher lados, sem precisarmos levantar muros, para vivermos o propósito da comunhão, da comum união, das relações uns com os outros, das relações santas e íntegras uns para os outros, sem qualquer escolha de lados, sem qualquer tentativa de construirmos o muro que o nosso lindo e doce Jesus já desconstruiu, porque o seu sacrifício perfeito desmantelou esse muro, nos reconciliou com o nosso Pai, e hoje nós temos uma relação direta, plena, restaurada com Deus, porque Jesus desmantelou, desconstruiu esse muro com o seu sacrifício e por meio da fé, no sacrifício perfeito de Jesus. A nossa relação está restabelecida com o nosso Pai, para que nós entendamos e aprendamos que não precisamos e nem devemos construir muros de separação, porque 6 coisas desagradam a Deus, mas uma Deus abomina: aqueles que semeiam a discórdia entre os irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volte sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre a tua família, o rosto, a face dele, e te abençoe com muita graça, com muita paz, com a sua completa e total alegria, com a sua inequívoca esperança. Um beijo, um abraço com a alma. Até uma próxima.